Aleluia, na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Bendito seja o nome santo do Senhor, motivo de grande alegria para nós nos reunirmos na presença do Senhor, nos encontrarmos na casa do Senhor, Aleluia, para ouvirmos aquilo que o Senhor ele tem a falar, conosco. Eu sempre digo que é uma alegria nós nos reunirmos para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar, conosco, porque é muito diferente de nós nos reunirmos para ouvir do Senhor uma resposta a qual nós já esperamos, uma resposta daquilo que nós ansiamos, daquilo que nós desejamos e já temos ali uma preferência nessa resposta. Aleluia. Mas quando nós nos reunimos para ouvir aquilo que o Senhor ele tem o desejo de falar ao nosso coração, segundo a nossa necessidade espiritual, eu tenho certeza de que o Senhor ele trabalha no nosso interior. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui para ouvir da parte do Senhor, aprender da parte do Senhor aquilo que o Senhor ele precisa pela sua misericórdia tratar comigo, tratar com a igreja. Graças a Deus. Porque nós somos dependentes desta grande graça, nós somos dependentes desta misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Aleluia. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, livro meditadíssimo no nosso meio, está quase sendo recorde, louvado seja Deus, mas a palavra do Senhor ela se renova a cada dia na nossa vida e a cada momento o Senhor ele fala conosco segundo a nossa necessidade, não importa quantas vezes nós abrimos a palavra do Senhor em determinado livro. O Senhor ele sempre nos diz algo diferente de acordo com aquilo que nós precisamos aprender da parte do Senhor. Amém? Capítulo 2 do livro de Apocalipse, no versículo de número 18. Graças a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Bendito seja Deus. Quarta carta à igreja de Tiatira. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Nos diz assim a santa palavra do Senhor. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, Senhor, de oração, nesta hora, Deus, a qual nós nos separamos aqui nesta noite para ouvir a palavra do Senhor, ó Deus.
Eu venho pedir ao Senhor, ó Deus, que por misericórdia, por bondade, o Senhor possa ministrar, ó Deus, ao nosso coração, por intermédio da Tua palavra, ó Deus, e do Teu Espírito Santo que se encontra presente no nosso meio, ó Deus. Que o Senhor possa falar conosco nesta noite, no nome de Jesus, é o que nós te oramos. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem se assentar, exaltar o nome do Senhor capital. Glória a Deus. Aleluia. Nós não pretendemos ser longínquos nem enfadonhos, mas aprender juntos do Senhor aqui nesta noite, através desta passagem da palavra do Senhor. Glória a Deus. Embora esse livro seja de extremo conhecimento de toda a igreja, esta carta à igreja de Tiatira é uma carta que eu não me recordo eu mesma de ter meditado nela juntamente com a igreja. E quando eu fiz uma oração breve ao Senhor e falei com o Senhor que era para me falar aquilo que o Senhor gostaria de falar com a igreja, e abri a palavra do Senhor, me veio esta mensagem, e ao meditar nela, o Senhor, pela sua misericórdia, me confirmou este trecho da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E o Senhor, Ele me trouxe duas reflexões ao longo desse dia que vieram mexendo comigo, vieram perturbando a minha cabeça, vamos dizer assim, a todo instante em que eu parava para pensar na palavra do Senhor nesta noite. O Senhor, Ele me trazia dois momentos diferentes de reflexão. Um que o Senhor sempre, pela sua misericórdia, Ele sempre nos orienta aqui, que o Senhor, Ele sempre tem os seus remanescentes na palavra. Que o Senhor, Ele sempre tem aquela minoria que não se deixa contaminar com as coisas deste mundo, sejam elas quais forem. Louvado seja Deus. Isso é algo que, ao meditar nesta palavra, eu, na minha dependência grande do Senhor, e às vezes até mesmo na nossa ignorância, eu falei, o que isso fala para nós ali que estamos buscando a presença do Senhor, buscando veementemente ter esse compromisso com o Senhor de uma forma íntegra, de uma forma reta, de uma forma honesta. Pelo menos é o que eu tenho procurado da parte do Senhor, através do aprendizado aqui na casa do Senhor. Eu pergunto ao Senhor, mas o que isso tem a ver com a nossa igreja, que é uma igreja relativamente pequena, em que há poucas pessoas, nós podemos dizer desta forma. E naquele instante o Senhor, Ele me levou a uma questão que é muito séria e até mesmo muito, muito difícil até de expressar, porque quando o Senhor fala lá no versículo 20, aliás, no versículo 19, Ele diz que Ele conhece as obras desta igreja de Tiatira, assim como o Senhor sempre disse nas suas cartas, eu sei as tuas obras. Ele sempre disse isso em todas as cartas as quais o Senhor escreveu às igrejas ali na Ásia, as 7 igrejas. Ele sempre disse, eu sei as tuas obras. Ele sempre começa dizendo às igrejas desta maneira. E isso nos faz pensar que não há como nós nos escondermos deste Deus cujos olhos são como chama de fogo, que a tudo contempla. Ele diz que Ele conhecia as obras daquela igreja, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência. Então o Senhor cita uma série de qualidades, de obras boas em sua presença, Ele diz que Ele conhecia o amor, o serviço, a fé, a paciência, e inclusive que as últimas obras, ou seja, as obras recentes, eram melhores, maiores, e eram mais do que as obras primeiras. Então era uma igreja que podemos dizer que caminhava
buscava qualitativamente na presença do Senhor, buscava alcançar mais da parte do Senhor. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Louvado seja Deus. E aí no versículo 20, o Senhor, ele traz um contraponto. E ele diz assim: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria. O Senhor, ele traz uma analogia a Jezabel, aquela mulher no Antigo Testamento, que todos nós conhecemos bem, né, a história pela palavra do Senhor. E o Senhor, ele me falava sobre tolerar o pecado. Era uma igreja que tinha boas obras, e o Senhor não está dizendo aqui que era uma igreja em que aqueles que estavam ali dentro estavam no pecado, na prática do pecado. Não é isso que o Senhor estava dizendo. Pelo menos no que o Senhor veio esclarecendo, não era que elas estavam na prática do pecado, mas eles estavam tolerando a prática do pecado. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Bendito é o nome. E quando o Senhor, ele me fala desta forma, o Senhor, ele me fez entender que era nesse sentido que o Senhor também queria falar conosco. Que nós não devemos, em hipótese alguma, doa a quem doer, tolerar a prática do pecado. Aleluia. Porque se eu vier aqui à frente e trouxer uma palavra que amacie o ego de qualquer um dos irmãos que estiverem na prática de qualquer pecado, eu tenho certeza que o Senhor, ele vai tratar comigo, eu tenho certeza absoluta disso. E eu tenho mais certeza ainda de que se eu não estiver apta a fazer a vontade do Senhor, da forma qual o Senhor, ele me ordenou, o Senhor vai levantar uma pessoa para fazer isso no meu lugar. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque é assim que a palavra do Senhor nos ordena, é assim que a palavra do Senhor nos ensina. O Senhor, ele não precisa de mim, o Senhor, ele não depende de mim para que o Evangelho seja verdadeiramente anunciado. Se o Senhor quiser, o Senhor fala até na boca de uma mula, mas o Evangelho do Senhor vai ser anunciado. Se nós, homens de Deus e mulheres de Deus, nos acovardarmos na palavra do Senhor, meus irmãos, podem ter certeza absoluta, a palavra do Senhor continuará sendo pregada. Ela continuará sendo anunciada, porque o Senhor, ele nos diz que até que todos ouçam a palavra do Senhor. E somente depois disso é que virá o fim. Então é por isso que nós dizemos, e é por isso que a palavra do Senhor nos alerta que naquele dia o Senhor não terá ninguém por inocente, porque todos tiveram e terão o direito e o privilégio de ouvir a verdadeira palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí o que o Senhor tinha contra aquela igreja não era as obras em si que eles praticavam ali, mas era o tolerar o pecado, às vezes de algum irmão, de alguma irmã, de algum membro daquela igreja, para não perder aquele membro, podemos dizer dessa forma. Aleluia. E na realidade, a realidade é que se alguém, na prática do pecado, esse membro ele já foi perdido, se ele não se reconciliar com o Senhor. Ele já está cortado se ele não se arrepender, e se arrepender e converter, mudar a direção do seu caminho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque às vezes nós ficamos preocupados, mas se eu falar isso, eu vou chatear o irmão, eu não posso falar isso. Como nós sempre dizemos, e como o Senhor sempre nos instrui. E nós precisamos pedir discernimento ao Senhor, para que quando o Senhor nos instruir, nós não fiquemos com o nosso ego, com a nossa vida, com o nosso achismo, querendo colocar coisas na palavra do Senhor. O Senhor, ele nos instrui que nós somos membros do corpo de Cristo Jesus. Nós quem participamos da Santa Ceia do Senhor, nós quem participamos da mesa do Senhor, nós somos membros do corpo do Senhor, não é isso? E se o membro está ferido, o restante do corpo sente, não é isso? E se nós ferirmos a um desses membros, o restante desse corpo sente.
Mas se esse membro estiver na prática do pecado e nós estivermos tolerando a prática desse pecado, todo o corpo corre o risco de ser contaminado. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos diz que um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. E se nós somos um corpo que estamos unidos, que estamos juntos, que estamos na mesma fé, no mesmo espírito, e um desse membro está na prática do pecado, então todo o corpo corre o risco de ser contaminado. E é por isso que nós não podemos tolerar, e é por isso que nós não julgamos segundo a aparência, mas nós examinamos a Escritura e nós não toleramos o pecado. Nós julgamos segundo a reta justiça que está aqui na palavra do Senhor. E nós precisamos exortar, nós precisamos corrigir, nós precisamos redarguir baseados na palavra do Senhor, na santa Escritura do Senhor. Não é pelo que eu acho, não é pelo que eu penso que deve ser, não é do jeito que eu penso que deve ser, não é não, isso aí eu acho que até dá para passar. Eu não posso tolerar. Você não pode tolerar. A partir do momento que você tem essa consciência, você não pode mais tolerar o pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é isso que o Senhor, o próprio Deus, falava com aquela igreja. Eu conheço as tuas obras. Então era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que tinha amor pelo Senhor, era uma igreja que tinha amor pelas coisas de Deus, que tinha serviço para apresentar diante do Senhor, que tinha fé, que tinha paciência e que as últimas obras ainda eram melhores do que as primeiras obras. Aleluia. Mas tolerava a prática do pecado. Permitia que aqueles que estavam dentro do templo, aqueles que se diziam profetas do Senhor, ensinasse e enganasse os servos do Senhor. É isso que está dizendo. Ensine, permite que ensine e engane os meus servos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor ainda dizia que Ele tinha dado tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e eles não se arrependeram. Aleluia. Glórias a Deus. Se nós observarmos bem a palavra do Senhor, às vezes as pessoas até pensam, não, mas se ele falar, não é ele que tem que falar com o pastor, não é ela que tem que ir lá e falar com o pastor, ou ela não tem que vir me falar sobre isso. Tem que deixar passar, porque não é algo que vai ferir o irmão, vai tirar o irmão da presença do Senhor, vai tirar o irmão. Se você está na prática do pecado, você já está fora da presença do Senhor. Seja ela qual for. O Senhor, Ele não habita em templo mundo. Se você está na prática do erro e você sabe que está errado, o Senhor, Ele já retirou o espírito de você. Então acate a correção e se arrependa e se converta ao Senhor, para que o Senhor Ele possa verdadeiramente reenxertar nesta árvore que é Ele, nesta videira que é o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. E quando eu me perguntava ao Senhor acerca desta mensagem do Senhor, eu não sei o porquê, mas é isso que o Senhor Ele me fazia pensar. Quando eu falei em que isso tem a ver, com o lugar onde nós estamos, com a igreja a qual nós estamos, e o Senhor Ele me falava sobre isso, que nós não podemos, em hipótese alguma, tolerar o pecado, tolerar o erro. Nós precisamos exortar-nos uns aos outros, porque a Bíblia diz que o Senhor Ele corrige aquele que Ele recebe por filho. Se o Senhor Ele corrige, se o Senhor Ele exorta, e nós estamos aqui na direção do Espírito Santo do Senhor, nós estamos aqui na direção do Senhor, nós precisamos corrigir e nós precisamos exortar na direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E Ele diz mais, que se eles não se arrependessem, o Senhor feriria de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberiam que Ele é aquele que sonda as mentes e os corações. Aleluia. E Ele diz mais, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Aleluia. E aí no versículo 24 o Senhor Ele nos diz justamente aquilo que o Senhor Ele sempre vem nos dizendo e vem nos exortando. E não é que o Senhor vem nos exortando para dizer que nós estamos nesta condição, mas para dizer que nós precisamos estar
nessa condição, daqueles que não contaminaram os seus vestidos, daqueles que não se contaminaram, daqueles que não sofreram essa doutrina que não é a doutrina do Senhor. Aleluia. Se deixaram levar por palavras vãs, se deixaram levar por palavras que até mesmo nos ajudam a permanecer na prática do pecado. Louvado seja Deus. E no versículo 24 ele diz assim: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que é outra carga vos não porém, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós precisamos reter aquilo que o Senhor ele nos entregou e produzir frutos na presença do Senhor, para que quando o Senhor vier, nós venhamos ser encontrados na condição de homens e mulheres que têm valor na presença do Senhor, não na condição de homens e mulheres que se corromperam, porque queriam agradar o filho, porque queria agradar o pai, porque queria agradar a mãe, porque queria agradar ao esposo, porque queria agradar a esposa e deixou de agradar ao Senhor. Nós precisamos saber que nós precisamos agradar ao Senhor em primeiro lugar. Primeiramente, nós precisamos ter uma vida reta e santa na presença do Senhor, porque o restante o Senhor nos agradece. O restante o Senhor verdadeiramente trabalhará em nosso favor. Mas para isso nós precisamos ter o Senhor como prioridade nas nossas vidas. E para isso nós precisamos reter o ensinamento qual o Senhor tem nos ensinado, qual o Senhor tem nos entregado, e não tolerar o pecado. Não tolerar as coisas que não estão aprovadas na palavra do Senhor para manter fulano ou para manter ciclano na presença do Senhor. Aliás, dentro da casa do Senhor. Porque o Senhor ele não compartilha as suas coisas com quem é imundo. O Senhor ele não compartilha as suas coisas com quem compartilha a vida com o mundo lá fora. Se nós estivermos compartilhando a nossa mesa lá fora, nós precisamos nos arrepender e nos voltar para o Senhor, para que nós venhamos verdadeiramente ser encontrados na condição de homens e mulheres que não estão na prática do erro diante da palavra do Senhor. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquilo que eu não consegui expressar, que o Espírito Santo de Deus possa fazer a cada um compreender melhor a santa palavra do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Vamos fazer uma oração ao Senhor.